Boa noite. Título da nossa mensagem essa noite: O segredo da felicidade. Vamos ver o que a Bíblia tem para falar sobre felicidade. Queria começar com uma pergunta: qual é o seu ideal de felicidade? O que te faz feliz? O que você almeja para um dia você ser feliz de verdade? Ou qual é um sonho que você tem, que se você realizar esse sonho você vai ficar muito feliz? Qual é o seu padrão de felicidade? Eu creio que cada pessoa vai ter uma resposta diferente, mas vai usar das mesmas ideias, basicamente. Vai responder alguma coisa em relação a ter uma casa própria, a ter um carro, a ter um bom emprego, numa carreira profissional que sempre quis seguir. Que mais? Uma fazendinha, uma chácara, uma mulher que lhe agrade, não sei. Vai ser basicamente isso. Talvez pegar algumas outras pessoas mais jovens que gostam mais da exposição, eles preferiam talvez um pouco de fama, status, talvez muito dinheiro, alguma coisa assim. A Bíblia ela traz uma resposta muito interessante para o padrão de felicidade. A Bíblia tem um padrão de felicidade, de uma vida feliz. Ela traz um cenário bem descrito do que é uma pessoa que vive feliz, que tem uma vida muito feliz mesmo. E eu também acho que muitas pessoas do mundo inteiro, eles têm uma visão de felicidade, de vida feliz, parecido com esse cenário que a Bíblia mostra. E às vezes é até o objetivo dessas pessoas, crentes ou não, de qualquer religião, não importa. Eu acho que muitas pessoas eles têm esse cenário que é parecido com o da Bíblia. E nós vamos ler esse cenário. Ele se encontra em Salmos 128. Eu vou pedir para os irmãos abrirem em Salmos 128. Salmo 128, então, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos dê a orientação necessária para compreendermos esse trecho da sua palavra, que o Senhor possa agir mediante essa palavra em nossas vidas, que possamos nos sentir confortados através dessas palavras. Isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Então esse versículo, ele narra um cenário do que a Bíblia propõe que é uma vida realmente feliz. Eu acho que esse é o quadro com mais detalhes assim do cotidiano, de uma vida, de uma rotina normal que a Bíblia propõe, mostrando isso, o fator de felicidade da vida humana.
um pequeno contexto desse versículo, ele é um cântico de romagem. Não faz muito tempo eu trouxe um outro salmo de romagem. São vários os cânticos de romagem aqui nessa altura aqui dos salmos. Eu não lembro certeza, mas acho que são mais ou menos uns 15 cânticos de romagem. E esses cânticos eles eram cantados pelas pessoas que iam até Jerusalém nos dias de festa, que eram pelo menos 3 vezes ao ano. Então eles iam cantando esses salmos que estão aqui nessa parte aqui do livro de Salmos. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 31. Seguintes, eles são cânticos de romagem. Então as pessoas iam cantando, iam recitando isso durante a sua caravana até Jerusalém para as festas. Esse cântico aqui, eu imagino ele como um grande incentivo para as pessoas que estavam indo para Jerusalém, mostrando o quanto Deus faz por eles e quanto Deus estava fazendo por eles na vida normal deles. Provavelmente aqui nenhuma pessoa superstar, super especial, com grandes posses. A maioria das pessoas eram pessoas comuns, a grande maioria pessoas normais, com vidas normais. Mas dentro dessa vida normal, dessa rotina normal, eram pessoas que viam que Deus estava abençoando grandemente e viam que essa era uma vida feliz. Então nós vamos ver alguns aspectos que mostram que a vida normal dessas pessoas as fazia feliz. Nós vamos ver as duas divisões base desse texto. Ele é dividido em 2 partes. Então, as 2 partes do Salmo 128. A primeira parte é os versículos 1, 2, 3 e 4. E a segunda parte é o versículo 5 e 6. Então, a primeira parte desse salmo, ele fala das bênçãos aos que temem, que é o começo ali do versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então, o público a quem esse salmo ele é dirigido é um público muito bem especificado nesse versículo, muito bem endereçado, que não tem como você errar. Esse salmo ele elege as pessoas como bem-aventurados, ou seja, o que significa bem-aventurados? Pessoas felizes, pessoas alegres. Feliz é o homem, em outras palavras, que teme ao Senhor. Então esse salmo não é endereçado a pessoas felizes que não temem ao Senhor. Esse salmo não é endereçado a pessoas tristes que temem ao Senhor. Porque se uma pessoa teme ao Senhor de verdade, o salmo vai mostrar aqui que não tem muito por que ela fique triste. Ela deveria ser alegre. E o objetivo do salmo é nos alegrar. Então eu gostaria que, após a exposição desses salmos, nós ficaremos um pouquinho mais alegres. As bênçãos que nós vamos ver nesses versículos seguintes, elas são bênçãos completamente comuns, normais. Elas não são nenhuma bênção extraordinária. Elas não falam de nada muito grandioso, muito espetacular, fora do sério. São bênçãos absurdamente normais, comuns. São tão normais que diversas pessoas, muitas pessoas que não temem a Deus, aproveitam desse mesmo tipo de bênção. Então você vai ver os próximos versículos, que ele fala... o homem que tem um trabalho e ele come porque ele trabalha, ele colhe do fruto do seu trabalho, ele é feliz, está tudo indo bem, ele tem uma mulher, ele tem filhos, ele tem uma mesa farta, ele vive bastante, ele fala sobre prosperidade,
muitas pessoas que não são tementes a Deus, eles também têm essas bênçãos. A questão que eu vejo nesse salmo não é a questão das bênçãos em si, mas a capacidade de conseguir aproveitar elas. Porque é possível que uma pessoa tenha tudo isso, tenha uma casa, um carro, família, filhos, viva muitos anos e não seja temente a Deus. É possível que uma pessoa tenha muito mais do que isso, muito mais, que não tenha uma casa, mas tenha 10, que não tenha um carro, mas tenha 10, que não tenha uma mulher, mas tenha 10. Veja o caso de Salomão, que não tenha um palácio, mas tenha 10. Salomão tinha muito mais do que 10 de cada. Ele tinha 1000 de cada. E no final, ele resumiu que era tudo vaidade. Tudo vaidade. Então ele tinha muito poder, ele tinha muita coisa. Você poderia olhar para aquele cara e ver, nossa, que homem abençoado. Mas ele não era feliz com aquilo. Então as bênçãos de Deus para os que temem, elas são seguidas, elas são acompanhadas pela capacidade de poder aproveitar essas bênçãos. E se você tiver a capacidade de aproveitar as bênçãos podem ser até pequeníssimas coisas que vai te fazer feliz. Então você pode ter um pouquinho de cada, mas Deus, Ele te dá a capacidade de ser grato por esse pouquinho, e a sua vida vai ser feliz. Outra coisa em relação a esse começo no versículo 1, que fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. É provável também que, se a gente perguntar para as pessoas se elas temem a Deus, a maioria vai dizer que sim. É inevitável. Pergunta para qualquer um, viu? Você acredita em Deus? Acredito. Você teme a Deus? Sim, sou temente a Deus. Pergunta para quase todas as pessoas, a maioria vai dizer: eu sou temente a Deus. Mas o que significa ser temente a Deus? Então existe uma classificação além. Então feliz é o homem que teme a Deus, ou seja, o homem que teme a Deus, ele consegue aproveitar as bênçãos da melhor maneira, por menor que sejam as suas posses, por mais normal que seja a sua vida, ele ainda tem a capacidade de conseguir aproveitar esse pouquinho e viver feliz. Mas tem uma qualificação a mais. O homem que teme ao Senhor é um homem que é obediente. Então não adianta falar que eu sou temente a Deus, que eu creio em Deus, se eu não obedeço a Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então o homem que teme ao Senhor, que tem uma vida com muitas posses, com muitas coisas, e que se diz temente ao Senhor, mas que não obedece a sua palavra, não obedece as suas ordens, não anda conforme o que Deus pede, ele não é feliz. Porque o texto ele é muito específico. Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, mas que também anda nos seus caminhos. Uma coisa não acontece sem a outra. Esse ideal de felicidade que o texto narra aqui, esse cenário de vida feliz que ele narra, ele está inserido no contexto oriental daquela época, de 3.000 anos atrás, mais ou menos. Se você perguntasse para um judeu daquela época, dessa época que foi escrito o Salmo, o que é necessário para ter uma vida realmente feliz? Esse seria o cenário que eles iriam descrever. Um homem com uma pequena propriedade, mais ou menos o tamanho de uma chácara, onde nessa chácara ele pudesse plantar
E dessa plantação, dessa variedade que ele poderia ter ali, viria o sustento para eles, a comida para eles. Ele não teria só essa chácara e essa plantação, mas ele teria uma casa, e dentro dessa casa ele teria uma mulher. E em volta da mesa onde eles comiam daquelas coisas que eles plantavam, ele tinha um monte de filho, um monte. E ali eles sentavam para comer, e esse homem, ele envelhecia a ponto de ver os seus filhos crescendo, também se tornando pais, e os seus netos vindo visitar. E, melhor ainda, ir pelo menos uma vez por ano para Jerusalém, tirar uma folga, passear. Vida perfeita. Hoje nós vivemos em outro contexto, nós vivemos em um outro mundo, uma outra época, um lugar longe de Israel. Mas eu acredito que essas verdades que estão aqui no Salmo, elas estão presentes no coração do homem, porque Deus criou todos os homens de todas as épocas, e eu acho que é isso que mais ou menos alegra realmente o coração do homem. Então, se você for trazer esse texto para a nossa realidade, não precisa mudar muito. Talvez você não tenha uma chácara onde você planta aquilo que você vai precisar comer, mas você sai em busca do emprego, você trabalha o mês inteiro, e no final do mês você recebe um dinheiro onde você pode colocar comida na mesa da sua casa. Todo mundo quer isso. Pergunta para qualquer moleque, ou para a maioria, né? Ele quer ser autossustentável, ele quer crescer, quer trabalhar, quer ganhar o dinheiro dele, quer comprar as coisas dele. Para quem? Só para ele? Não, para a namorada dele. Quase todo mundo quer ter um namorado, quer casar, quer ter com quem dividir. E o fruto disso são os filhos. A maioria das pessoas, isso está diminuindo, mas eu acho que ainda é a maioria, querem ter filhos. A maioria das pessoas quer viver muito, quer ver até os seus netos. Pergunta para alguém aí se quer morrer amanhã. Ninguém quer morrer. A maioria quer viver um monte. E, de vez em quando, poder viajar, pelo menos uma vez por ano. Não mudou muito. Ou seja, o ideal de uma vida feliz é isso. Então, se você tem a sua família, a sua casa, o seu sustento, se você tem os seus filhos, e você pode vir à igreja, porque eles iam para Jerusalém por uma questão espiritual, por uma festa judaica. Então é quase parecido, quase o mesmo princípio que a gente tem de ir à igreja. É quase pelo mesmo propósito. Então, se você tem a sua família, a sua casa, o seu emprego, os seus filhos, a sua mulher, você come daquilo que você trabalha, daquilo que você pode comprar, você pode ir para a igreja uma vez por semana, você é uma pessoa espetacularmente abençoada. Você é muito abençoado. Nós vamos ver agora a segunda parte dos Salmos, que é o versículo 5 e 6. Então, a primeira parte, ele conta algumas bênçãos do homem que teme a Deus. O homem que teme a Deus, ele pode ter uma vida normal, uma rotina comum, mas ele pode ser feliz, porque ele obedece a Deus, ele teme a Deus, e Deus dá a ele a capacidade de ser feliz com o pouco. E nós vemos que não precisa muito mesmo, não precisa de muito para ser feliz. E agora o salmista, ele faz uma oração para esse homem que teme a Deus. É como se chegasse no versículo 5, e até o versículo 4 ele narra o cenário. Ele pinta um quadro, o homem que teme a Deus, ele é feliz,
com a mulher dele, na casa dele, plantando a vinha dele, a oliveira dele, com os filhos e tudo mais. E agora chega no versículo 5, ele ora para esse homem, ele ora da seguinte maneira: ó Senhor, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. É uma oração. Aqui, aquelas bênçãos dos primeiros 4 capítulos, elas são aumentadas para um sentido coletivo. Ele tenta mostrar que você ter essas bênçãos, mas você ter essas bênçãos sozinho, não é tão legal quanto você ter pessoas para quem você possa dividir essas bênçãos, com quem você possa compartilhar essas bênçãos. Então aqui ele faz um apelo ao coletivo. No versículo 5, ele mostra que o provedor daquelas coisas que a gente põe na mesa, da comida que a gente põe na mesa, do carro que a gente pode comprar, da casa que a gente pode adquirir, não vem somente do nosso esforço, mas ele vem de Deus. O Senhor te abençoe desde Sião. Esse versículo ele dá a noção, principalmente para aquelas pessoas que estavam chegando até Jerusalém, e lá de longe já eles conseguiam ver o Monte Sião, e em cima do Monte Sião é construída Jerusalém. Jerusalém fica em cima do Monte Sião. E aquelas pessoas, elas estavam viajando para Jerusalém e vendo Jerusalém lá em cima. E lá em Jerusalém que ficava o templo, ou seja, ficava a morada do Senhor. Então essa frase dá a noção de que as bênçãos que você tem, essa vida que você tem, que você leva e que te faz tão feliz, elas não são provenientes do teu braço, mas elas vêm lá de cima daquele morro, vêm lá de Jerusalém, vêm de Deus. Então ele escreve: o Senhor te abençoe desde Sião. É como se as bênçãos de Deus, elas fossem tão grandes, que elas fossem enchendo aquele templo, e aí elas transbordam e vão escorrendo pelo monte, e vai alcançando todo Israel. Lá de Sião que vem as bênçãos, vem lá de Deus. É a mesma coisa nos nossos dias. As bênçãos continuam vindo de cima, continuam vindo de Sião, e elas descem e elas vão chegando até nós. Outra coisa, a bênção de longevidade, ou seja, de você viver bastante, que é o que todo mundo quer, viver bastante, viver bastante e viver bem, né? É o que a maioria das pessoas quer, chegar com saúde na velhice e tudo mais. Esse é uma coisa que muitas pessoas almejam. Esse desejo, essa bênção da longevidade, ela não é tão legal se tudo à tua volta estiver ruim. Então a noção que esse salmo dá ao coletivo, aos irmãos, à comunidade, é de que se só você está bem, não está legal. Se só você tem coisas boas e o teu país, a tua comunidade, a tua igreja, o resto da tua família está tudo ruim, então não está legal você viver bastante. Para que eu vou viver bastante se eu vou viver num contexto ruim, num país ruim, numa cidade ruim? Não compensa. Por isso que ele fala: para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Então, o homem que teme ao Senhor, o homem que caminha, que obedece o Senhor, que caminha nos seus caminhos, além de alcançar a bênção da longevidade, ele pode alcançar uma paz
no seu meio também. E isso é o ideal. Viver bastante e viver bem. Mas isso é só no contexto político, geográfico, isso é só no contexto da vizinhança ser boa ou ser uma vizinhança ruim. O que é viver bastante e viver bem dentro desse versículo aqui? É viver a ponto de ver os seus netos no caminho do Senhor. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos. Eu acho que essa deve ser a consumação da felicidade do homem que teme a Deus. Aqui seria o máximo que ele poderia alcançar, chegando na velhice, com a sua mulher, na sua casa, aproveitando daquilo que ele trabalhou, com os seus filhos casados e os seus netos no caminho do Senhor. Então nós vemos que o ideal de felicidade bíblico, ele é bem simples, mas ele é perfeito. Não precisamos mais do que isso para ser feliz. Não precisamos mais do que isso. Precisamos temer a Deus, andar nos seus caminhos, ser obedientes e ser providos por Ele. Conclusão. É possível também, e analisando esse texto, muitas pessoas poderiam levantar a seguinte questão: e todos aqueles crentes, aqueles salmos, aqueles missionários que são perseguidos, que têm as suas vidas ceifadas, tão jovem por causa da palavra de Deus, eles são tementes a Deus, eles são obedientes a Deus, mas eles passam por muitas dificuldades, são arrancados da sua família e passam por diversas provações. Deus é soberano sobre todas as coisas. E o centro desse salmo aqui nunca será as bênçãos. Em hipótese nenhuma será as bênçãos. O tema central desse salmo aqui é temer a Deus. E ser provido pelas bênçãos que Ele dá, por menor que ela seja. Ou se não tiver nenhuma bênção, se você não puder ver nenhuma bênção, sempre vai ter uma bênção. Mas por menor que ela seja, você ser grato a Deus. A parte importante desse versículo não é a mesa farta. A parte importante desse versículo não é viver muito, mas é ser temente a Deus. E obedecer, que todo o resto Ele prove. Ele vai prover. Eu escrevi aquela terceira frase ali pensando num personagem bíblico também, que prova isso que eu acabei de falar. Se por um motivo ou outro não nos enquadramos nesse texto, jamais devemos deixar a fidelidade, assim como Jó. Se por algum motivo ou outro você não vê que você está se enquadrando aqui, porque te falta alguma bênção, não desanime. Não desanime de forma alguma. Porque tudo que tem aqui era o padrão de riqueza e felicidade que foi dado a Jó. É esse salmo. Ele tinha a sua propriedade. Através da sua propriedade ele tinha os seus bens, o seu ganho. Ele tinha a sua mulher. Ele tinha os seus filhos. Eles se reuniam em volta de uma mesa para comer e beber e celebrar. E Satanás, olhando aquilo, falou: ele só é temente ao Senhor porque ele tem muita coisa.
Deus falou: pode tirar tudo, pode tirar até a saúde. Jó continuou fiel até o final. Então a nossa fidelidade não pode estar em hipótese nenhuma vinculada às bênçãos de Deus, mas ela deve estar vinculada simplesmente a Deus, pelo que Ele é. Nós devemos ser fiéis e obedientes. E se por algum motivo nós sofrermos, nós padecermos, faltar alguma coisa, tiver algum tipo de sofrimento, a nossa fidelidade não muda. Nós vamos estar aqui na igreja do mesmo jeito. Nós vamos ser leais a Deus, gratos a Ele, do mesmo jeito. E quem sabe em algum momento Ele restitui, assim como Ele fez com Jó. Se não restituir, não tem problema. A fidelidade não muda. Um crente muito satisfeito, ele pode se tornar um pouco desleixado. Eu acho que esse salmo fala um pouco sobre isso também. Ele coloca uma rotina de uma vida comum e põe isso como a felicidade do homem que teme a Deus. Ele não coloca coisas espetaculares, porque talvez se Deus der demais e encher demais de riquezas materiais, a gente vai ficar satisfeito demais. E uma pessoa que está muito satisfeita, ela se torna uma pessoa descansada. Ela para de lutar, ela para de correr atrás. Então eu acho que esse salmo fala um pouco sobre isso também. E a outra coisa, e a última, que eu vejo analisando esse salmo, para a gente fechar esse devocional, é de que a felicidade não vem das coisas, mas ela vem das relações. Esse salmo, ele enaltece muito mais as relações com quem você vai aproveitar as bênçãos, do que a forma que você vai aproveitar as bênçãos, as coisas. Ele não dá um foco total nas coisas, no material, mas ele foca na comunidade, com quem você vai aproveitar isso, apontando que o foco da felicidade jamais estará nas coisas, mas nas relações entre o povo de Deus. Por isso que ele cita Jerusalém, e ele finaliza com paz sobre Israel, que é o povo de Deus, era o povo de Deus na época. E ele foca muito também na questão da família. Então essas deveriam ser as coisas que a gente mais deve se alegrar nas relações. É só isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado, pastor.